Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Gigante Alado, um canal conservador que fala de um Brasil que já decolou. Eu sou Cleber Salgado e falo da cidade de Itanguá, no Rio de Janeiro. E não poderia deixar de agradecer a você que nos assiste, que tem compartilhado, e é muito importante que a gente faça a divulgação das coisas que nós comentamos, porque muitas pessoas não estão sendo devidamente informadas porque a mídia está omitindo muitas coisas. E já passa da 0 hora, são meia-noite e 40, desse dia 18 de dezembro, e quero começar esse vídeo com uma citação bíblica. No livro de Deuteronômio, capítulo 16, verso 19, eu ouvi isso esta noite, é o 5º livro da Bíblia, diz assim: não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Esse texto foi escrito por Moisés para os juízes que julgavam o povo de Israel. E esse texto está bem atual, né? Bem atual. O que mais se vê hoje é torcendo a justiça, pessoas que tinham que julgar com imparcialidade, com isenção, estão torcendo a justiça, juízes que estão recebendo suborno, e essa semana 2 ex-embargadoras na Bahia foram presas por venda de sentença, e isso está bem atual, esse texto bem atual, escrito há tantos anos atrás, mas muito atual. E aí nós olhamos uma porção de idiotas dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Ela parece que foi escrita ontem para o STF. Ela parece que foi escrita ontem por juristas para o STF. Essa é a ideia que nós temos. Por quê? Porque é o que tem acontecido de uma forma constante no STF, torcendo as leis, torcendo todas as coisas em benefício próprio e dos seus aliados, dos seus asseclas, da esquerdopata, dos esquerdopatas doentes mentais, com todos os seus neurônios queimados pela essa esquerdopatia. E aí, quando eu leio esse texto, Deus falando através de Moisés para os juízes de Israel, parece que é hoje, parece estar falando para Gilmar Mendes, para Lewandowski, para Alexandre de Moraes, para Dias Toffoli, para tantos outros, e não adianta nem falar o nome de todos eles, porque são todos da mesma laia. Então, na verdade, eles estão fazendo isso, com exceção de uns poucos ali que estão começando a pensar como o povo está pensando. O STF parece uma casa de tolerância, é o que está aparecendo. Os partidos pequenos perdem lá no Congresso e vão direto para o STF. O STF parece uma casa de tolerância onde aceita tudo. E dá tudo que a esquerda quer, né? Os ministros estão acometidos da mais profunda falta de caráter. Um princípio básico que deveria se nortear a todos é a falta de caráter. Sem caráter algum, julgando as coisas com a maior desfaçatez. E aí nós começamos a ver, e nós fizemos um vídeo antes do julgamento de Maia e Alcolumbre para a reeleição do Congresso, e aí um julgamento que nem deveria ser pautado. O artigo 57, parágrafo 4º é claro quando diz que é vedado na mesma legislatura. O Gilmar Mendes dá um voto querendo explicar o inexplicável. Os ministros que votaram a favor quiseram justificar seus votos com o inexplicável. Está escrito, ipsiliter, é vedada a reeleição na mesma legislatura. Cara, onde eles estudaram direito, principalmente direito constitucional, onde esses caras estudaram? Eu acho que nem estudaram porcaria nenhuma. Por isso eu continuo dizendo, a Suprema Corte deveria ser um prêmio só para magistrados que se conduzissem de acordo com as leis, de acordo com os ditames da Constituição e das demais leis do país.
Esses que estão lá não merecem o meu respeito. A instituição merece, eles não. Porque eles estão fraudando todo tipo de ação que entra no STF, prejudicando o executivo, legislando no lugar legislativo. E aí é culpa do legislativo. Eles estão legislando por culpa do legislativo. Mas eles estão se intrometendo no executivo, não é por culpa do executivo. E eu tenho a impressão, é só a impressão, que esses canalhas, tanto do legislativo quanto do STF, estão forçando uma barra para que o nosso presidente perca as estribeiras e chute o balde e se insurja contra essas instituições malignas que estão perturbando o crescimento do país. Mas como bom militar, estrategista, acredito que ele não vai cair nessa cilada, porque é isso que eles estão provocando. É isso que eles estão provocando. Então, esse julgamento nem deveria ser pautado, foi pautado sem nenhum critério técnico, nenhum critério jurídico, nada. Assim como aquele inquérito do careca sem vergonha, que agora botou mais 90 dias para concluir isso aí, e o presidente não tem que ir depor porcaria nenhuma. Eles já viram lá a filmagem da reunião ministerial de abril. Ali está caracterizado que não houve nada daquilo que aquele traíra do Moro falou. Então, na verdade, eles querem que o presidente se insurja, que o presidente feche o Congresso, feche o STF. Isso não vai acontecer. O povo não quer o fechamento do STF, nem do Congresso. Nós queremos os porcos fora do palácio, porque lugar de porcos é nas pocilgas. É lá que eles têm que viver comendo lavagem, não tomando vinhos premiados e lagostas caras. Esse é o pensamento do povo. Mas vocês não estão junto com o povo para saber e para sentir o que o povo sente. Por sua vez, o Fachin, mais conhecido na roda da malandragem como Carmen Miranda, não satisfeito em dar liberdade total à marginalidade no Rio de Janeiro, impedindo a polícia de agir, agora, num ímpeto imbecil, idiota, cancela um decreto do presidente da República que zerava a alíquota para importação de revólveres e pistolas. É muita sem-vergonhice, não é competência do Supremo, nem do PSB, esse cambada de maconheiro sem vergonha, que está entrando no Congresso, no STF toda hora para pedir essas coisas, porque perdem lá e querem ganhar no STF. No ímpeto idiota, ele quer se arvorar como quem vai resolver problema de impostos. Não é problema seu. Quantos processos estão parados no STF esperando solução de cada ministro? Quantos? Quantos habeas corpus estão parados esperando decisão dos ministros? Mas o André do Rep saiu rápido. Não deveis aceitar suborno para distorcer a lei. É o que diz a Bíblia, acabei de ler. E é isso que tem acontecido. Então, já não bastou tirar a Força Nacional para deixar os terroristas do MST invadirem terra na Bahia? Eles só tomam decisões para bandidos, a favor de bandidos, de vagabundos e marginais. É assim que o STF está, por isso parece uma casa de tolerância. Então, quando nós olhamos isso, nós vemos que o nosso STF, se trocar os ministros do STF pelos ministros do Superior Tribunal Militar, vai ser muito mais proveitoso. Muito mais proveitoso. Porque lá existe hierarquia, disciplina, fidelidade às leis. O que não está acontecendo no STF. E o Lewandowski agora exigiu em 48 horas que o governo explique qual é o plano de vacinação contra o frango frito aí, o vírus chinês, a peste chinesa. Cara, não existe vacina. Vai fazer um plano a troco de quê? A vacina tecnicamente nem existe. As que estão sendo ministradas na Inglaterra, as pessoas estão sendo obrigadas a assinar um termo de responsabilidade, o que o presidente quer aqui e que o Congresso não quer. Mas por que não quer? Os laboratórios estão tirando a culpa deles. Eles assinam o contrato de venda desde que não sejam responsabilizados.
Eles sabem que o tempo é pequeno, eles sabem que a vacina pode produzir morte, produzir sequelas, pode produzir uma série de coisas, estão logo se isentando da culpa. Então seria necessário que o idiota que quer se vacinar assine um termo de responsabilidade. Não, eu assumo a responsabilidade pela minha vida. Senão, daqui a pouco, é uma enxurrada de ações na justiça para querer indenização do governo. E é isso que o STF quer, que o Congresso quer, para cada vez mais zerar os meios de pagamento do governo federal. Então, eu fico pensando se esses crápulas não estão aí, os dois, STF e Congresso, querendo fustigar o presidente para ele perder esse. Mas não vai acontecer. Com certeza não vai acontecer. Agora, que o STF parece uma vara de porcos, com certeza parece. Gostaria que vocês lessem esse livro aqui, ó, A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Ele faz uma sátira do comunismo na Rússia, lá na época da Segunda Guerra Mundial. E tem algumas coisas aqui interessantes que servem para os nossos dias. Porque ele diz aqui uma coisa no seu prefácio. Qualquer um que desafie a ortodoxia predominante, que no caso aí é a esquerdopatia, se vê silenciado com uma eficácia surpreendente. Uma opinião genuinamente destoante quase nunca recebe a atenção devida nem da imprensa popular, nem nos periódicos mais intelectualizados. Ou seja, os conservadores, no nosso caso, trazendo para o nosso caso, a ortodoxia predominante hoje é a esquerdopatia que está aí há 35 anos reinando. Nós, os conservadores, somos os que estamos destoando dessa ortodoxia reinante. E ele continua dizendo, porque embora não seja permitido, não, essa é uma conspiração de alcance nacional, destinada a agradar nossa aliada e ocorre, e o que é muito curioso, contra um fundo de autêntica tolerância intelectual. Porque embora não lhe seja permitido criticar o governo soviético, no caso aqui, falando de Stalin, mas no nosso caso aqui, nós vamos criticar o governo chinês, pelo menos temos uma razoável liberdade para criticar o nosso. É o que está acontecendo hoje. A gente não pode criticar a China, mas eles podem massacrar o nosso governo. E ele continua no seu prefácio dizendo, quase ninguém publicaria um ataque a Stalin. E quase ninguém quer um ataque ao ditador chinês, Xi Jinping. Ninguém quer, né? Ninguém quer isso. Mas não há o menor problema em atacar Churchill naquela época, como não ataca o Bolsonaro hoje. Vê como é esse livro que foi escrito lá na Segunda Guerra, que os autores, muitos editores não quiseram publicar, porque o porco Napoleão, que representava Stalin, podia melindrar os russos. Assim também, nós não podemos falar da peste chinesa, porque melindra os chineses. Nunca uma obra foi tão atual para nós brasileiros. Nunca foi tão atual. E ele der mais uma coisa interessante. Rosa Luxemburgo, ela diz, mas a liberdade é a liberdade para o outro. A liberdade é a liberdade para o outro. O mesmo princípio contido em famosas palavras de Voltaire. Detesto cada palavra que o Senhor diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. O que nós não temos aqui, que eles não tinham naquela época, porque demoraram a publicar essa obra para não melindrar os russos. E nós não podemos nem pronunciar. Muitos canais aí são tirados do ar porque falam da peste chinesa, falam do lixo da vacina chinesa, falam de todas essas coisas, mas não pode melindrar, não pode dizer, então tira o canal do ar. Todo mundo aceitando suborno para distorcer a lei, para distorcer o direito do justo. Todo STF, Congresso, essa cambada da imprensa maconheira, cheiradora de pó, que está aí, e hoje morrendo a míngua porque não tem mais o dinheiro roubado lá do tempo do ladrão cachaceiro de 9 dedos, da estocadora de vento, não tem mais. Estão morrendo a míngua, demitindo, reduzindo o salário. Hoje saiu uma reportagem
Tem lá uma senhora que foi assaltante de banco, terrorista na época lá do regime militar, que teve o salário reduzido. Porque a emissora não está conseguindo, porque faz falta o dinheiro público. E por isso atacam o presidente, atacam o governo, sem descanso. Na verdade, o que nós estamos vendo é uma disseminação total da malignidade no mundo, inclusive no Brasil. E nós, na realidade, essa derrota do Ônibus Botafogo aí, e do Alcolumbre sem pescoço aí, deixou o Maia furioso. Né? Ele está furioso, está atirando para tudo quanto é lado, falando mal de todo mundo, brigando com o Alcolumbre, brigando porque tinha uma reunião do Congresso convocada pelo Alcolumbre para o mesmo horário e o Maia, no mesmo horário, convocou para discutir pauta no horário que o Alcolumbre já tinha convocado. Entraram em choque. Eu não sei se esse choque é um jogo político, se o Alcolumbre fez isso e para o Maia entrar no circuito e eles não votaram o que o Congresso iria votar. Eu não tenho confiança em nenhum desses crápulas. Nenhum deles merece a minha confiança. Eu quero ver quando eles agora pararem de viajar nos jatinhos da FAB e começarem a viajar no avião comercial. Acho melhor eles irem, quem vai para o Amapá e quem vai para o Rio de Janeiro, que eles fossem de carro. Porque de avião eles vão sofrer. Porque o povo está odiando eles. E não só o povo da direita, não. Não só os conservadores, não. Muita gente está insatisfeita com o jeito que ele está fazendo, porque ele está engordando cada vez mais, porque a conta bancária está ficando cada vez maior. E quanto mais a conta aumenta, mais o tamanho também aumenta. Então, esse vídeo que eu estou fazendo hoje é para chamar a atenção e uma sugestão que eu dei na minha página do Facebook. Uma sugestão. E eu vou tentar falar com todos os canais conservadores a respeito dessa sugestão. Nesse final de ano vai haver o recesso parlamentar, o recesso do STF. Então, qualquer movimento que a gente faça em Brasília é inócuo. Eles vão fechar tudo mesmo. O problema é em fevereiro, quando começar o ano legislativo. Seria bom que nós reuníssemos isso, é um sonho, pelo menos 50 mil pessoas na Praça dos Três Poderes, por aí. Quanto mais puder. E nas cidades também, para exigir o voto impresso, exigir a prisão em segunda instância, exigir que o Congresso e quem vai assumir a cadeira de presidente da Câmara e do Senado botem os projetos do governo que estão listados na mão do Botafogo Maia, esse safado, corrupto, sem vergonha, que depois diz que o governo não manda nada. Quantos o Guedes disse que mandou para lá? Listou todos eles que estão lá. E o que eles fizeram? Nada. O Maia, com aquele traseiro enorme, gordo, sentou em cima de todos eles. Nós temos que tomar uma atitude e vai ser em fevereiro, porque daqui até lá dá tempo de todo mundo se programar. Eu vou ver o que eu faço com as pessoas que eu tenho contato. Vocês que estão assistindo, se tiver contato com deputado, com senador e com o canal, principalmente os canais de direita, vai propagando. Nós vamos ter que, em fevereiro, partir para lá. Eu sei que eu, se Deus quiser, estarei lá. Com a quantidade de pessoas que tiver. Mas vamos ter que gritar alto para eles entenderem como eles entenderam hoje lá em Búzios, quando fizeram lockdown e invadiram a prefeitura. E o juiz teve que revogar o lockdown, porque o povo foi lá e exigiu a revogação. É isso que nós temos que fazer. Está faltando isso. Não adianta ficar só fazendo vídeo, só no Twitter. No Twitter não adianta. Deputado que fica no Twitter falando um monte de besteira, dizendo que tem que fazer, Você é deputado, tem que fazer aí. Tem que gritar aí. Não é no Twitter, nem no Facebook, nem no Instagram, não. Tem que gritar é aí. Fazer vídeo eu também faço. Agora, se eu fosse deputado, eu ia gritar todo dia lá, ia bater na porta de todo mundo, ia fazer um escândalo lá, para acordar esses vagabundos, para eles poderem fazer jus ao que eles ganham. É só isso que está faltando.
o povo se juntar e ir para a Praça dos Três Poderes, quando no primeiro dia de atividade do Legislativo do STF está todo mundo lá. Para eles sentirem a força que o povo tem para exigir deles o que é de direito. Voto impresso para 2022, a prisão em segunda instância tem que passar, porque o STF se vendeu para a esquerda. 2 ministros se venderam para a esquerda, porque foram os que votaram a favor e depois votaram contra, se venderam, são vendilhões. Essa que é a verdade. Temos que, em 2022, com voto impresso, limpar o Congresso, tirar aqueles porcos de lá, botar senadores que vão botar para o impeachment de vários ministros do Supremo. Muitos têm que ser impeachmentados, muitos deles. Muitos. E, seu Barroso, o senhor não manda nada. Não manda nada no eleitor, nada. O senhor não manda nada. Dizer que não vai ter voto impresso não é problema seu, é do Congresso e do povo. Se o senhor não gosta, pede para sair. Pede para sair. Ficar defendendo bandido como o Cesare Battisti lá, dizendo que o cara é inocente, o cara está condenado à prisão perpétua, terrorista, assassino. É para isso que vocês servem? Advogado de porta de cadeia, advogado de bandido? Eu ainda pergunto de novo, onde vocês se formaram em direito? E eu acho que quando se formarem em direito em qualquer faculdade medíocre, porque ou era faculdade boa e vocês não estudaram, porque o direito constitucional vocês estão longe, pô. Está aqui, ó, a Constituição está aqui. Vocês são guardiões da Constituição. Cumpre, ela não é boa? Não, mas cumpre. Depois falam das Forças Armadas e elas cumprem. Tem disciplina, tem hierarquia e cumpre tudo. A lei é cumprida. E quando há um desvio de conduta, é punido, é excluído, é tirado, para que uma maçã podre não estrague o resto. É o único órgão no Brasil que faz a justiça imediatamente. Tira logo da rua. Ah, fez bobagem na rua? Tira. Prende. Temos que fazer isso. E esses ministros impeachmentados têm que sair de lá presos. Presos. Porque são bandidos de toga. Têm que sair de lá presos pelo que eles estão fazendo. Então, se você assistiu esse vídeo, está assistindo esse vídeo, dê o seu like. Não esqueça de dar o seu like. Se inscreva no canal. Ative lá o sininho, que daqui a pouco nós vamos deslanchar com esse canal, se Deus quiser, em nome de Jesus, para informar as pessoas daquilo que elas não estão sendo informadas, daquilo que a mídia podre está ocultando de todos nós. Então, compartilha, dá o seu like, e que você não se deixe levar pelas aparências. Estava vendo hoje as pessoas criticando o ministro que o presidente botou lá, pessoal de direita que não lê o conteúdo, lê manchete. Manchete, a Globo Lixo e o Grupo Globo, bota lá. Nunes Marques votou a favor de Lula. O que estava sendo votado era um recurso infringente. Não era nada. Agora, procura saber o que é um recurso infringente, que os advogados usam para ir protelando as coisas toda a vida. Então, vê lá. Vê lá. Em vez da direita ficar falando besteira e acreditando que a esquerda fala, tem muita gente de esquerda infiltrada no meio da direita falando besteira para levar você a errar. Se você ver a live do presidente hoje, você vai entender o que eu estou falando. Então, se você gostou, compartilha. Não entra na pilha desses esquerdopatas, desses doentes sem neurônios, que estão aí só para estragar o Brasil. Já tem uma frase aí que está postada que a esquerda, ela quer o poder para destruir o Brasil. Mas se ela entrar, ela acaba destruindo. Foi o que eles fizeram há 35 anos atrás, começaram
a destruição do país. E agora é hora de reconstrução, é hora de voos mais altos. Não deixe de ver o canal Conhecendo os Dois Lados da Moeda aí no YouTube e vocês vão ver quanto progresso nós fizemos em 2 anos, o governo fez em 2 anos, o Brasil fez em 2 anos. Então que Deus abençoe você, abençoe a sua família, já 1h da manhã agora, né? Então que todos tenham uma boa noite e que Deus abençoe a sua família, a sua casa, abençoe o nosso presidente, dê cada vez mais a ele sabedoria para suportar esses massacres nojentos que a esquerda tem programado. Que Deus os abençoe.